Olá, estudantes do sexto ano, sejam bem-vindos ao canal SEAD. Aqui é a professora Jéssica Faleiros para mais uma aula de língua portuguesa. E vamos ao assunto dessa aula. Os segredos da ortografia, escreva sem erros. Então, hoje nós vamos falar de qual disciplina aqui, qual matéria, desculpa? Ortografia. Ortografia, gente, é como nós escrevemos, né? Como as palavras são escritas. E eu sei que a língua portuguesa às vezes pode nos confundir, não é mesmo? É S ou é Z, S ou é SS. Não tem essa confusão. Então, existem algumas regras que nos ajudam, né, a lembrar de qual letrinha aí para escrever. Então, essa aula, eu sei que muitos de vocês já conhecem essas regrinhas, mas a gente vai dar uma refrescada aí na memória. Vamos lá? Então, o desafio da aula é: imaginem um mundo onde cada palavra pudesse ser escrita de várias maneiras diferentes. Como nós nos entenderíamos? Como decifraríamos os mistérios dos livros, das mensagens? Será que existe um código secreto que garante que todos escrevamos da mesma maneira? Se você for parar para pensar, toda e qualquer língua, ela tem regras, não é isso? E inclusive, a gente chama até de gramática, né? Quando a gente vai estudar as regras dessa língua. Por que eu falo dessa língua? Porque não é só português que tem gramática, né? Toda outra língua aí que você for estudar, inglês, espanhol, francês, existem regras, existe esse código que rege, né, como se deve escrever as palavras, como se deve pronunciar as palavras. Então, vamos ver um pouquinho sobre essas regras, né? O que é ortografia? Ortografia é um conjunto de regras que determinam a forma correta de escrever as palavras. Então, a gente também está falando de uma linguagem formal, que é a linguagem que segue as regras, né? Que segue a formalidade. Então, tudo bem que às vezes você vai ver escrito de maneira errada, principalmente hoje no mundo virtual, né? Na internet a gente vê muita gente escrevendo as palavras erradas. Tá? Não é que está errado fazer isso, mas isso não obedece às regras da língua, né? E aqui nesse ambiente escolar que nós estamos inseridos, a gente aprende, e o meu dever aqui é ensinar vocês a maneira correta. Então tá, vamos falar das regras básicas então. Uso de S e uso de Z. S como som de Z, em palavras como casa, mesa e rosa. O S tem som de Z quando está entre vogais. Em adjetivos terminados em oso e osa, como gostoso, cheirosa. E já o Z no final de palavras, como feliz, rapaz, nós. Em verbos terminados em izar, como realizar e organizar. Então, tem aí essas regrinhas que a gente acabou de ver do S e do Z, né? Que não deixa de ser uma normativa, mas não quer dizer que também às vezes tem as exceções. Próxima regrinha, do C e do cedilha. C antes de A, O, U, como em carro, copo, cubo. Antes de E e I, com som de S, como em cinema e cidade. E aí o C, com aquele tracinho embaixo, né, a cobrinha embaixo, a gente vai usar somente antes de A ou U, com som de S, como em coração, moço e açúcar. Nunca no início das palavras. Então, nenhuma palavra começa com C cedilha, né? É só com S, no caso, se for o som. Ok? Próxima. Uso de G ou J. Esse também confunde, né? G antes de A ou U, como em gato, goiaba e guia. Gula. Antes de E e I, com som de J, como é o caso de gelo e girafa. Então, tem som de J, mas escreve com G. Em palavras terminadas em agem, igem e ugem, como coragem e ferrugem, aí você vai usar o G também. E o J, você vai usar antes de A ou U, como em jantar, jó e juba.
em palavras de origem indígena ou africana, que é o caso de jiboia e cajá. Próxima regrinha. Uso de M e N, né? O M antes de P e B, como em tempo, lâmpada e ambos. O N antes de outras consoantes, como em canto, enxada e inverno. E no final de palavras, como hífen, pólen e abdômen. Então, a gente pode usar o N e o N nessas duas situações, né? Lembrando que antes de P e B é M e não N. Mas por que, professora, tem essa diferença? Por causa do som. Percebam que todas essas regras que a gente está falando é porque o som se confunde. E quando o som se confunde, a gente tem aí o costume, né, às vezes, de errar, né? Não saber qual som identificar, porque o som é o mesmo. Então, eu não sei qual letra eu uso. Então, essas regras nos ajudam nesse momento. Por fim, quais são as minhas dicas para vocês? Leiam bastante, a leitura ajuda a fixar a grafia correta das palavras. Use o dicionário, consulte o dicionário sempre que tiver dúvidas. Pratique a escrita, escreva textos e faça exercícios, revise seus escritos. E use ferramentas de correção ortográfica. Aplicativos e sites podem auxiliar na revisão. Então, gente, é normal a gente errar, a gente às vezes não saber. O que a gente pode procurar? Recursos que nos ajudem, né? Procurar essa palavra no dicionário. Ou então, à medida que a gente vai lendo, a gente vai memorizando as palavras como elas se escrevem, tá? Então, isso tudo ajuda a gente a escrever melhor e mais corretamente. O que nós aprendemos, então, nessa aula? Aprendemos sobre a importância da ortografia e como ela nos ajuda a comunicar de forma clara e eficaz. E exploramos algumas regras básicas da ortografia da língua portuguesa. Em resumo, essa aula nos proporcionou um conhecimento fundamental sobre as regras da ortografia, capacitando-nos a escrever com mais confiança e precisão. Eu agradeço a participação de vocês, deixem seus comentários aí, deixem o seu like também, não deixem de se inscrever no nosso canal e grande beijo, até a próxima!